Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai continuar equilíbrio químico. Só que a gente vai falar de equilíbrio químico num caso muito particular. É como voltar lá no começo, né, em que você trabalha ácido, você trabalha soluções aquosas de bases, as soluções aquosas ácidas, as soluções de sais, e você adapta ao que a gente fez antes ao nosso conhecimento de equilíbrio. Na verdade, historicamente, as coisas andaram juntas. O estudo de condutividade elétrica, o advento de teorias, novas teorias de ácido e base, o conhecimento de acidez e basicidade de várias soluções aquosas. Então, a gente vai trabalhar com equilíbrios aquosos. Então, você está pronto? Então vamos lá para os slides para ver como é que isso vai funcionar para a gente. Então veja, nós temos, vamos relembrar um pouquinho, pegar dois equilíbrios, o H2BR2 em 2HBr, né? Um equilíbrio que eu estou representando com Kc, embora eu pudesse representar esse equilíbrio com Kp, porque eu tenho um equilíbrio gasoso, e ele tem uma constante de equilíbrio da ordem de 10 a 19. O que significa isso mesmo? Significa que nós temos uma preponderância de produto aqui de HBr sobre o hidrogênio BR2. O que acabou acontecendo nessa reação é que até ela atingir o equilíbrio, formou-se muito HBr comparado com a quantidade de hidrogênio BR2. Repara que a ordem, que é o expoente aqui, que é 2, e de hidrogênio de BR2 aqui, que é 1 e 1, que também dá 2, é igual. A ordem do numerador é igual ao do denominador. Então, nós temos aqui que a reação direta ela foi muito mais efetiva que a inversa até atingir o equilíbrio, acabou produzindo muito mais HBr do que hidrogênio BR2. E a conclusão aqui para N2 e O2 entrando em equilíbrio aqui com o NO, né, gasoso, é a mesma. Peguei a mesma ordem, numerador e denominador, uma situação muito semelhante, só que um Kc super pequenininho, 10 a menos 31, o que significa que eu tenho uma preponderância num sistema aí, por exemplo, fechado, de nitrogênio e oxigênio comparado com o NO. Né? Então, aquela magnitude da constante indica qual lado prepondera no sistema em equilíbrio, quais são as espécies mais abundantes no equilíbrio. Então, para a gente lembrar, por quê? Porque, né, a gente tem, então, como eu escrevi, quanto maior o Kc, né, maior será a extensão da reação direta. E quanto menor o Kc, vai ser maior a extensão da reação inversa. Né? Então é bom lembrar isso. Então veja o seguinte, vamos focar aqui em equilíbrio aquoso, como eu falei anteriormente para você. Né? Num equilíbrio aquoso ácido, nós vamos ter uma constante de equilíbrio, nós vamos ter uma reação reversível. Então você tem o HA de forma simplificada, a ionização aqui em H+, e A-. E repara que eu estou pegando um ácido monoprótico. A gente tem uma razão de estar fazendo isso. Tá? Há uma razão de estar fazendo isso. Vou explicar já já para você o porquê disso daqui. Então, quando eu faço isso daqui, a gente tem uma constante de equilíbrio que, ao invés de chamar Kc, eu vou chamar essa constante de equilíbrio de Ka. E esse A aqui que você vê remete ao fato de eu ter um equilíbrio aquoso de um ácido. Né? É uma reação reversível e em que eu vou ter o H+, produto o A-, que é o ânion associado, sobre a espécie não ionizada, que é o HA. Ok? Então, a gente tem a seguinte coisa. Um Ka grande, uma constante Ka grande, vai indicar que eu vou ter uma concentração de H+, e A-, uma concentração de íons na solução, né, grande, né, em comparação com o HA, e, portanto, eu vou ter um Ka, um maior valor de Ka. Então, você lembra lá do começo da teoria de Arrhenius que quanto maior a concentração de íons, mais forte é o ácido. Então, nós temos aqui que o equilíbrio aquoso, o equilíbrio químico aquoso, o valor, a magnitude do Ka vai permitir para a gente falar se o ácido ele é forte ou se o ácido ele é fraco. Então,
é uma nova maneira de dizer se o ácido, da força do eletródo, da força do ácido. Então, nós temos aqui várias constantes, né, para ácidos polipróticos. Então, vamos lá. Para ácido poliprótico, e aí eu vou justificar por que eu usei no slide anterior um ácido monoprótico, com um hidrogênio ionizável. Aqui, você pega o arsênio, H3ASO4. Ele tem 13 ionizações. São as ionizações parciais. Repara que a primeira ionização aqui, 10 a menos 3, é 4 ordens de magnitude maior do que esse 10 a menos 7 aqui. E ainda muito maior aqui, 9 ordens de grandeza maior do que a terceira ionização. Para o ácido carbônico também a gente tem essa discrepância. Para o ácido sulfúrico, que é um ácido forte aqui, nós temos também o fato dela ser bem maior do que a segunda constante de ionização. Então, na verdade, quem manda prioritariamente na ionização aí desses sistemas, quem fala, quem comanda fundamentalmente é a primeira constante de ionização. Basta olhar para ela para saber se o ácido vai ser forte ou fraco, né? Basta olhar para ela para dizer a quantidade de íons livres que vão ser gerados na solução, certo? Você não precisa ficar olhando para as outras constantes. Olhe para a primeira reação de ionização, para a primeira constante de ionização. Ela determinará a condutividade elétrica no meio, ela determinará a acidez no meio, certo? E por isso que eu construí o Ka em termos de um ácido monoprótico, porque os outros são, de certa forma, as outras ionizações não são determinantes para o processo, ok? De forma geral, né, você deve estar se perguntando, poxa, qual é o valor da constante de equilíbrio, do Ka, né, que eu tenho que considerar para determinar se o meu ácido vai ser forte ou fraco? Em termos gerais, assim, um Ka, né, o 10 a menos 2, o Ka de 10 a menos 2 estabelece a fronteira. Para cima de 10 a menos 2, a gente já começa a considerar o ácido forte. Para cima de 10 a terceira, muito forte. Né? Entre 10 a menos 7 e 10 a menos 2, fraco. E menor que 10 a menos 7, muito fraco. Então você tem que ter esse número mais ou menos na cabeça, 10 a menos 2, em torno de 10 a menos 2, para falar que acima dele já começa a ter um ácido forte. Para baixo, começa a ter um ácido fraco, só como fronteira. E aqui em azul, falando para você de forma muito importante que a primeira constante de ionização é muito maior que a segunda, muito maior que a terceira, né? Ou seja, a concentração de íons H+, ela é determinada pela primeira constante de ionização nos ácidos polipróticos, certo? Com mais de um hidrogênio ionizado, certo? As bases. Como é que funcionam as bases aqui? A gente falou tudo para os ácidos, mas para as bases. Os resultados vão ser os mesmos. Então você pega aqui a amônia, indo em água, formando o hidróxido de amônio, que já está ionizado, dissociado aqui, em NH4+, o amônio e a hidroxila. E quando a gente escreve a constante de equilíbrio, a gente não vai falar Ka, a gente vai falar Kb, porque é a constante associada à base, a constante de dissociação da base, que é o NH4+, vezes o OH-, dividido pela amônia. Ah, você fala água não entra. Lembra que a água é o líquido puro, não entra, né, assim como sólidos puros, não entram na expressão da constante de equilíbrio. Por isso que a gente coloca isso daí, a gente omite a água. Esse é o Kb. E um Kb de 1,8 vezes 10 a menos 5. Claro, você não precisa decorar esse valor. Aí eu pergunto, essa base é forte ou fraca? Uma constante de equilíbrio pequenininha, menor que 10 a menos 2, é uma base o quê? Fraca. Certinho? Então, a gente vai voltar, né, aqui com esse slide, falando o seguinte: quanto maior a concentração de íons da solução numa base, maior a quantidade de B+ e OH-, maior vai ser o Kb. Portanto, mais forte vai ser a base, como a gente estabeleceu. Certinho? E a gente vem na próxima aula, já antecipando, tá? Com o que a gente chama da lei
de diluição de Ostwald, que é uma formulinha que vai ajudar a gente a calcular as concentrações dos íons nas soluções aquosas determinadas por ácido e por base, certo? A gente vai conectar a quantidade de íons, tá? Então lembre-se disso, tá? Com a constante de equilíbrio, ok? E com o quão ionizado está o sistema, que é o tal do grau de ionização, né? Quantos por cento o sistema dissociou ou ionizou. A gente volta no próximo vídeo, tá bom?